Eu acho que vai ser bem interessante. Não, lógico que se você tiver mais algumas dúvidas aí, a gente responde, mas depois vamos fazer um exercício de pensamento que a sua pessoa vai gostar, que eu nunca fiz com ninguém. Vamos fazer da Edna. Da Vitória, eu acho que as atualizações são essas até o momento, né? Então Não, o que vamos fazer. eu gostaria de fazer um exercício de pensamento no caso Vitória com você, porque eu preciso de alguém muito inteligente para fazer um exercício de pensamento. Então vamos lá? Vamos lá? Bem, Vamos. vamos lá, vamos então, vamos fazer esse exercício. Michael sai da sua residência, vai para o encontro de Vitória, tira a sua vida. Ele retorna para a sua residência, tem as frases das pessoas ali, agora tá bom o carro, agora tá bom. Duas testemunhas trazem a mesma informação, dizendo que teve mais pessoas ali nesse conjunto para a realização do crime. Só que, no dia seguinte, depois da prisão, nós temos uma entrevista de uma senhora, a mãe do Michael, correto? Sim. Esta senhora, ela fala que o Michael machucou a mão limpando a casa junto com quem? Com ela. Uhum. Ela traz a informação de que no dia 29 eles estavam limpando a casa com material específico. Mas nós temos também a informação de que certo amigo de Michael trabalhava numa indústria de produtos químicos de fundo de quintal que era inerente à limpezas em geral. Também, atrelado a isso, a um outro fato, nós temos dentro do celular de Michael a seguinte pesquisa: como limpar uma cena de crime, quais produtos. E aí, Giovana, fazendo um exercíciozinho de pensamento aqui, eu tenho uma pessoa ligada ao Michael, que é a mãe, falando que Michael machucou a mão, que o sangue que estava na casa era do Michael e que eles estavam limpando a casa, correto? Sim. Michael, sua mãe, que conhece muito bem Dona Edna, mas vamos deixar Dona Edna fora, conhece muito bem Dona Edna. Michael e sua mãe limpando a casa para a mudança, porque a mãe disse que eles teriam que entregar a casa muito limpa. E a casa estava realmente mais limpa do que o hospital de primeiro mundo. Tá? Nós temos esse amigo do Michael, que trabalhava em loja de produtos químicos, que do nada, ele vai atrás de uma testemunha ocular, tá? Esse amigo de Michael vai atrás de uma testemunha ocular, que foi a pessoa que foi levada por mim para a polícia para falar sobre o carro suspeito, que era o Mateuzinho. Então, este amigo de Michael, ele coage, que esse é o termo correto, testemunha em curso do processo. O que esse homem fez foi coagir testemunha em curso do processo, o que é crime. Ele vai atrás do Mateuzinho, fala que ele é um X9, que se ele continuar falando, ele vai saber o que vai acontecer com ele, faz inúmeras ameaças. Os dois, Mateuzinho não se intimida, os dois entram em luta corporal, param na delegacia, é feito o boletim de ocorrência e os dois são liberados. Mas temos essa linha de raciocínio de limpeza do carro, de limpeza do carro, limpeza da casa, mãe do Michael, amigo, testemunha. Temos essa teia, essa linha passando por buracos de agulha que ficam aqui, né, deixando a minha mente confusa. Então, eu estou com minha mente confusa, Giovana, porque essas linhas estão se encaixando por demais. Mas aí eu não consigo enxergar o porquê que o delegado não prendeu esse amigo do Michael por coação de testemunha em curso do processo, que é cabível, inclusive, para uma prisão temporária. E eu fiquei nessa dúvida, por isso que eu preciso de sua ajuda para tentar entender o meu raciocínio, Giovana. O que você acha do meu raciocínio?
Tá bem tudo interligado, né? Eu fiquei sabendo desse amigo do Michael, só não vou me recordar o nome dele, mas tiveram matérias mostrando esse É amigo melhor não dele. falar o nome por enquanto. Tá. E de fato, né, ele teve essa briga com o Matheus. Eu vi na entrevista da mãe do Michael, ela falando, inclusive, que aquele sangue encontrado no porta-malas era do próprio filho dela, porque ele havia machucado a mão durante a limpeza e poderia ter. Ele estava colocando algumas coisas no porta-malas do carro e poderia ter pingado o sangue dele dentro do porta-malas do carro. Foi uma coisa que ela alegou nessa entrevista. E, assim, só pela forma que você explicou, já dá para imaginar bastante coisa, né? Eu realmente estou bem perdido nos meus pensamentos. Tomara que o seu público consiga nos comentários ali dar uma elucidação aos meus pensamentos. Não sei se eu estou vendo séries demais, eu não sei o que está acontecendo. Talvez eu esteja vendo muita coisa que não existe, mas é isso, né? O que você acha, Giovana? Acho que eu não posso falar o que eu acho. Mas olha, esse caso, ele tá um emaranhado, né? E eu espero que a investigação esclareça exatamente a atuação de cada elemento desse crime. Até essa questão do amigo do Michael ter coagido uma das testemunhas dessa forma. Porque quem não deve, não teme, né? Por que que ele teve tanto medo, assim, do que o Matheus poderia dizer para a polícia? Mas ainda é tudo muito preliminar, né? A investigação ainda não colocou os nomes dos suspeitos, não expôs, mas conforme você falou, tem mais de um, né? Eles têm mais de um suspeito em mãos. Mas eles teriam colocado esses suspeitos com base em quê? Você tem essa informação? Ou então, de repente, Quebra é, de sigilo telemático, quebra de sigilo telemático, telefônico, ah, e uma situação do encontro da Vitória. uma situação do encontro da Vitória? Como Não assim? me foi, não me foi aberto o que era. Mas tem alguma coisa foi encontrada ali, ou foi revisitado o local, que eles acharam alguma coisa que despertou uma luz. Mas tem informações que eu recebo só posso te falar até aqui. Tem informações que me Entendi. falam assim, ó, e tem informações que me falam tudo, mas é o pior, esse é o pior para mim. Quando eles me contam tudo, mas falam assim, mas não pode falar nada. Esse para mim é o pior de todos. Meu Deus, eu imagino. Eu até peço para as pessoas, não me fala, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Você não faço, eu faço porque eu confio em você. Eu falei assim, obrigado, obrigado, você vai me deixar muito bem, com crise de ansiedade, falta de sono, obrigado. Para quem se Esse interessa, é o né, pior. pelo caso, quem está investigando de perto, assim, tem muito interesse, né, em descobrir o que exatamente aconteceu. Mas esse caso, ele é um caso que não é difícil de elucidar, tá? Não é difícil. É um caso que, se tivesse um trabalho como está sendo feito da polícia, e não tivesse a mídia toda em cima, talvez esse caso demorasse um pouquinho mais para ser colocado na sua finalização, mas veria com todas as informações, todos os elementos probatórios da presença de tados elementos e pessoas. Mas como a delegacia de Cajamar, junto com o seu seccional, nunca haviam se deparado com um caso de imensa relevância no cenário nacional, eles, acredito eu que eles queriam fechar o caso o mais rápido possível e também não sabiam como expressar essas informações para a sociedade. Por isso, talvez, que o delegado Aldo, que em São Paulo é um dos melhores, foi um dos melhores advogados não, delegados criminalistas e também atuante como seccional, um excelentíssimo profissional. Ele, ao lidar com câmeras, ele não está acostumado e talvez tenha se perdido informações que não deveriam ser passadas. Lógico que isso não atrapalha toda a carreira que ele tem, todo o brilhantismo que ele tem, mas o fato de ele, naquele momento, não ter percebido a armadilha que ele estava ao ser colocado como porta-voz,
fizeram que imensas críticas caíssem a ele. E coisa forte que não é, porque a carreira dele é excepcional. O mesmo ponto do delegado Fábio, que está trabalhando ali com uma linha de raciocínio, mas que ao ver e ser pressionado e massacrado pela imprensa, talvez se perca também. E recebe informações falsas, porque nós somos contaminados por informações falsas, nós somos contaminados por ideias que são teoricamente factíveis, mas não são verdadeiras, e isso atrapalha a investigação, atrapalha tudo. Então, isso é o que eu vejo hoje. Se eu fosse criticar, por exemplo, hoje, Marcondes, você pode criticar a polícia? Posso criticar, no intuito de ajudar, mas criticar só pelo simples fato de trazer negativas não faz sentido. Eu acho que qual o objetivo de criticar uma pessoa? Aquela pessoa ali não sabe ler. Tá? Eu poderia falar muito bem. Eu acredito que um curso de oratória para aquela pessoa fosse melhor, por função que ela exerce. Eu estou falando uma crítica construtiva, mas eu não estou deixando, não estou sendo desrespeitoso. E muitas vezes a própria imprensa foi desrespeitosa com a polícia. É lógico que tem que corrigir as falhas? Tem. As falhas têm que ser apontadas? Tem. É o nosso papel fazer isso? É. Mas tem jeitos e jeitos, tem formas e formas. Com Acho que é certeza. isso. Talvez um protocolo, eu acredito que já exista um determinado protocolo em como passar as informações para a mídia, né? Tem sim. Então talvez, com base nisso, poderia ter algum tipo de treinamento, né, em todas as delegacias, de alguma forma, expedir algum documento geral, algum treinamento geral ali para saber como agir, porque, do dia para a noite pode acontecer em qualquer outra delegacia, de cair nas mãos de um delegado que não está acostumado com casos midiáticos, de ter que investigar um caso midiático, e ele vai ter que saber como agir, porque ele está na posição de delegado, né, então, se você está nessa posição, você tem que saber agir, né. É isso que a Perfeito. gente espera, pelo menos. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu trazer todas as atualizações até o momento. Sim, conseguimos. Acho que agora a nossa próxima visita ao caso aqui no Caixa de Pandora será quando sair a reprodução simulada, que aí nós teremos mais informações ainda verdadeiras, factíveis e principalmente com respeito ao seu público, que é um público maravilhoso. E eu não poderia deixar de agradecer a todos os inscritos do Caixa de Pandora que foram ao meu canal, que fizeram sua inscrição, que estão agora acompanhando. E não poderia deixar de agradecer a você, porque eu vejo os comentários vindos das pessoas que vieram do seu canal. Você, muito obrigado, Giovana, por apresentar o Marcondes, muito obrigado. Eu humildemente agradeço pela confiança e pelo carinho, Giovana. Eu que agradeço todas as informações, a disponibilidade, realmente o público te adorou no meu canal, são vários comentários te elogiando, e também muitas pessoas do seu canal chegaram ao Caixa de Pandora através da nossa primeira live, então Foi. muito bacana essa troca que nós fizemos aí de um público bem parecido, né, e agora é quase que o mesmo. Sim, verdade, verdade. Muito legal, muito obrigada e vamos marcar a próxima live, né, para depois a gente trazer as novas atualizações do caso Vitória, que ainda tem muito desenrolar, mas eu agradeço muito, Marconde. E pessoal do Caixa de Pandora, continue se inscrevendo lá no canal do Marconde, que faz jornalismo de qualidade. Obrigado, Giovana, obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, se ele assim permitir e quiser. Obrigada, pessoal, até a próxima.